Olá, minhas amigas, meus amigos. É uma satisfação organizar esse segundo encontro da Editora Contra a Corrente, esses seminários virtuais com grandes nomes para analisar esses tempos esquisitos que nós estamos vivendo. Na semana passada, nós propusemos uma discussão de alto nível sobre os impactos da Covid-19 na economia, e hoje trazemos duas figuras especialíssimas, dois queridíssimos amigos e dois grandes pensadores brasileiros, pensadores íntegros, que não medem esforços para fazer uma leitura crítica do nosso país e assumindo os riscos de fazer essa leitura crítica. Então, são duas pessoas pelas quais eu tenho profunda admiração, pretendo que em breve sejam autores da Editora Contra a Corrente também. Então, a Márcia Tiburi e o Rubens Casara, nós trouxemos hoje aqui e faremos uma reflexão a partir da riquíssima obra da Márcia e do Rubens, da pandemia, dos reflexos da pandemia, do impacto da pandemia na sociedade. E, para isso, eu gostaria de começar com a Márcia, à luz da uma de suas obras brilhantes, chamada Delírio do Poder. Como que porque hoje o Brasil realmente, se você examina as pessoas celebrando a morte, você vendo pessoas na Paulista carregando caixões, como se fosse uma gozação, uma brincadeira, e simplesmente negligenciando ou minimizando uma pandemia dessa magnitude, a gente realmente pensa numa loucura coletiva. Márcia, nos dê um pouquinho da sua visão, nos ilustre à luz aí das suas reflexões, por favor. Ei, Valim, obrigada por esse momento. Espero que a gente possa fazer muitas coisas juntos com a Editora Contra a Corrente também, que vem assim publicando tantas coisas importantes para o nosso cenário brasileiro. Então, eu publiquei um livro em começo de 2019 chamado Delírio do Poder. O subtítulo é Loucura Coletiva, Psicopoder e Loucura Coletiva na Era da Desinformação. Esse livro, ele é uma crônica filosófica, então há uma mistura ali de um diálogo, digamos, entre reflexões e narrativas relacionadas também ao fato de que eu passei por uma experiência muito forte, que foi uma campanha política. E na minha campanha política, eu e o nosso projeto de governo, no caso, em 2018, concorrendo ao governo do Estado do Rio de Janeiro, a nossa proposta era sempre uma luta contra o fascismo e uma luta por uma sociedade de direitos assegurados para todas as pessoas. E era uma proposta muito bonita, muito poética, muito, enfim, que destoa, que é o contrário absoluto disso que se vê hoje, como destruição de direitos, como aniquilação da subjetividade, como, enfim, destruição do Estado, em nome, claro, de um Estado total para os ricos e coisas do tipo. Bom, mas esse livro, eu resolvi falar justamente desse conceito polêmico, que é o conceito de loucura, porque loucura é um termo muito amplo, é um termo que a gente usa de diversas maneiras. Eu quis, inclusive, dar ao termo loucura uma dignidade, digamos assim, epistemológica, que eu acho que ele merece. É um termo que a gente usa, que não pode ficar adstrito à psiquiatria, é um termo de uso coloquial, e eu venho tentando fazer uma filosofia da cultura brasileira há muitos anos, e nessa medida uso muitas vezes, na elaboração das minhas teorias, questões que eu vejo que estão lançadas no cotidiano, inclusive o próprio conceito de cotidiano, já escrevi sobre isso, porque o que cabe a alguém que faz filosofia? Questionar, rever, analisar, posicionar também certas epistemologias. Então, eu quis usar o conceito de loucura no sentido político,
perceber, portanto, a vigência política desse conceito, que é um conceito que se tornou ainda mais polêmico quando, naquele momento em que começaram a aparecer as posturas estapafúrdias de certos personagens da política nacional. Eu me lembro muito bem de uma discussão que houve em torno da performance, entre aspas, estranha, entre aspas, talvez macabra, não sei, uma performance, entre aspas, ridícula, e eu estou usando isso não como num sentido simplesmente, digamos assim, vulgar, eu estou tentando fazer disso categorias de análise. Então, quando Janaína Pascoal, por exemplo, se manifestou girando a bandeira numa cena que deixou todo mundo, ou muita gente, com uma sensação de perplexidade. Ali já começou uma discussão, as pessoas tentando taxá-la de louca, e naquele momento era importante que a gente percebesse e deixasse bem claro a diferença entre a postura de uma pessoa autoritária, na performance daquilo que no Foucault se chama o poder grotesco, e que tomou conta do Brasil, e esse poder dos desqualificados, que precisam fazer uma performance desqualificada, e a diferença, então, entre isso e uma pessoa que sofre de problemas mentais. E, ao mesmo tempo, revendo essa diferença, a gente pode dizer, sim, que os nossos governantes, que esse grupo que chegou ao poder justamente através de uma performance, de um fazer-se de loucos, de usar a apresentação, a maneira de aparecer como se fossem loucos, e a partir dessa proposição visual, cênica, teatral, essas pessoas acabaram criando um capital político. Para não incumpridar muito a conversa, mas porque afinal de contas não tem como... Isso também acho que resume um pouco. Em 2017 eu publiquei um livro chamado Ridículo Político, que já abordava essas questões, porque já era evidente a ascensão desse poder grotesco, dessa ridicularia no poder, que, a meu ver, constitui uma mutação na cultura política, desde aquela época, uma mutação que coloca que aquilo tudo que era, digamos, valor democrático, valores, inclusive, humanitários, valores políticos, valores éticos, morais, inclusive, todos esses valores, inclusive estéticos, foram deixados de lado em nome da bizarrice. E não é só Bolsonaro, não é só Michel Temer, para falar dos brasileiros e de todos os seus assemelhados, porque existem muitos no Brasil e vários, muitos deles, a maior parte deles, inclusive, fez disso capital político e estão aí no Congresso Nacional, no Senado, nos cargos do Executivo, no Judiciário, é pleno disso. E acho, então, que essa mutação política a gente tem que avaliar com rigor, porque ela criou um outro patamar a partir do qual talvez a gente não consiga, assim, não consiga sair, né? A gente talvez não consiga ultrapassar o que a gente vive hoje em termos de ridicularia política, porque ela determina o sentido da própria cena e os valores e os credos e as crenças que estão em jogo hoje quando se faz política. Gastei 20 minutos, desculpa. Não, imagina, Márcia, foi excelente. Eu vou voltar já aí para você com uma perguntinha, mas agora vamos ouvir o Rubens. Rubens, nas suas últimas obras, Sociedade Sem Lei, Estado Pós-Democrático, você nos convida a uma reflexão interessantíssima, especialmente sobre a justiça, notadamente sobre a justiça, mas você nos fala sobre dessimbolização do mundo, de obscurantismo, o anticientificismo, como essas categorias agora se colocam diante de um problema para cuja solução nós precisamos exatamente da ciência. Né? Não é pelo obscurantismo, não é pela negação da ciência, não é por aí que nós vamos encontrar uma saída para isso. Mesmo a retomada econômica que se fala, não é a partir dessa maluquice aí que a Márcia aponta tão bem, com tanta propriedade. O que você teria a nos dizer sobre isso, Rubens? Bem, em primeiro lugar, agradeço o convite, agradeço as palavras, querido.
salve a editora Contracorrentes. Eu acho que essa pandemia, essa crise sanitária gerada pelo Covid-19, ou protagonizada pelo Covid-19, acaba por revelar uma violência que andava invisível, em especial aos olhos da sociedade brasileira. A sociedade brasileira fica muito indignada com a violência vulgar, a violência do João contra a Maria, do João contra o Pedro, mas normalmente não presta muita atenção tanto para a violência simbólica quanto para a violência estrutural. A violência simbólica é aquela violência que tá na linguagem. E esse processo de dessimbolização produzido pelo neoliberalismo, quando todos os valores passam a ser tratados como objetos negociáveis, quando o homem, a pessoa, o ser humano, passa a ser tratado como objeto descartável, é uma forma de violência. Da mesma maneira, a violência estrutural, ou essa violência sistêmica, que se dá pelo funcionamento normal da sociedade capitalista nessa fase neoliberal, e no caso brasileiro, um neoliberalismo ultra-autoritário, também é uma forma de violência. Então, a gente pega, hoje, os detentores do poder político e do poder econômico, que não raro se confundem, defendendo, por exemplo, uma primazia da economia ou dos interesses dos bancos, dos interesses dos cientistas sobre a vida humana. Isso é um típico caso de violência simbólica, de uma violência inscrita na linguagem, uma linguagem que antecipa sentidos, sentidos que são sentidos autoritários, que são sentidos economicistas, mas que hoje a população começa a ver. Da mesma maneira, o projeto neoliberal, o funcionamento normal do projeto neoliberal, gerou um boicote brutal da pesquisa, da ciência brasileira, da mesma maneira como esse processo que estava sendo retomado pelo ministro Guedes, das privatizações, de ataques constantes ao Sistema Único de Saúde, hoje a população sente na pele quando nós não temos leitos suficientes para atender a população que aparece com suspeita de estar contaminada pelo Covid-19. Eu mesmo, que apresentei vários sintomas, não consegui fazer o exame. Nós não temos exames para todo mundo. A subnotificação é um claro indicativo dessa violência estrutural, dessa violência que é típica do neoliberalismo, que a população hoje começa a perceber, começa a ver. Nesse sentido, me parece que essa crise sanitária, eu não sei se ela vai produzir mudanças substanciais na sociedade, mas pelo menos produz um desvelamento da violência do neoliberalismo, da violência desse Estado pós-democrático, em que o único interesse dos detentores do poder político é atender aos interesses dos detentores do poder econômico. Muito bem, Rubens. Márcia, nessa, e aí está pegando até a deixa do Rubens, será que a gente pode vislumbrar alguma mudança estrutural nas coisas? Isso que você disse, muitos se identificam com o fenômeno do populismo, né? Que, enfim, são coisas também que são intersecções, abordagens diferentes, mas será que essa onda populista ou essa onda de líderes com as características que você apontou, ela vai sofrer algum abalo? Muita gente tem uma visão, eu reputo otimista demais, de que dessa crise irromperia um mundo mais solidário. Eu custo acreditar nisso, mas eu queria ouvi-la a respeito. Então, vamos falar desse assunto tão difícil, pensar prognósticos, né? Exatamente. Nesse momento em que nós estamos no olho do furacão. Talvez ainda não estejamos, talvez ainda venham situações piores pela frente. Eu tenho apontado para essas situações e confesso, Valim, que eu me sinto muito pouco ouvida em relação a isso. Desde como conversar com um fascista, quando, enfim, pouco se levava a sério, né? Quer dizer, os intelectuais não levavam a sério, porque o povo lia o livro, mas os intelectuais, com os seus problemas de
desde o narcisismo das pequenas diferenças até a hiperdelicadeza, que às vezes vira uma perversão também epistemológica. Quer dizer, é fascismo. E o fascismo ele tem metodologia, ele tem uma forma de atuar, ele é uma forma do poder, e a gente sabe onde ele vai parar. Nesse momento, eu vejo o coronavírus, essa crise toda, como um acelerador do próprio fascismo, e como o Rubens estava colocando, e uma coisa que ele pesquisa que eu acho fantástico, é justamente essa intersecção entre o neoliberalismo e também a construção, por meio do neoliberalismo, a construção de uma sociedade com novas normas, novas regras, novas formas de ser. Mas um aspecto que eu acho muito importante, que eu não queria perder de vista, para depois retomar o nosso assunto, que ele fala, é que há um apagamento, você colocou a questão, né, da negação da ciência. O terraplanismo está em voga. Mas, antes disso, pelo menos no Brasil, nós vivemos nos últimos anos um apagamento da lei, não é? Nós vivemos um apagamento da Constituição. Então, negar a ciência e negar a Constituição são dois gestos muito semelhantes, gestos que a gente precisa avaliar no sentido da própria construção da subjetividade, como, enfim, tantos de nós viemos discutindo há tanto tempo. E acho que esse é um ponto super importante para analisar. Agora, de fato, há teóricos que estão mais otimistas em relação a esse momento, porque consideram que, a partir dessa percepção da falibilidade, da fraqueza, da incompetência, da inutilidade do neoliberalismo para as nossas vidas e para a vida do povo, essas pessoas acreditam que, diante da verdade exposta do neoliberalismo, então os cidadãos, as pessoas, os grupos, os partidos, os movimentos, as instituições, todos vão espontaneamente mudar. A gente sabe que não funciona assim, que não basta saber para fazer o que é certo. A gente sabe que jogos de poder não obedecem à verdade, obedecem a interesses. E nesse caso, acho que nós devemos, por prudência e com muito cuidado, sempre, nos prepararmos para uma intensificação das práticas neoliberais nos próximos tempos. Até porque o que está sendo vivido agora, nesse momento, já é uma intensificação das práticas neoliberais. Então, a falta de saúde pública, a falta de leitos, a falta de máscaras, a falta dos mais diversos insumos para que se possa tratar da maneira mais digna as pessoas nesse momento em que há uma crise sanitária, isso já é a prova de que o próprio neoliberalismo se aprofunda nos momentos críticos e ele alcança a sua verdade, mas alcança ao mesmo tempo a sua verdade exposta, né? Mas alcança ao mesmo tempo o seu próprio destino, né? A sua própria realização mais radical. Então, nesse momento, o neoliberalismo não relaxou. Quando Trump intercepta o material que viria para o Brasil, isso é uma demonstração clara de que o neoliberalismo continua na sua prática. Claro, sob as condições biológicas do momento, mas continua a sua prática, e no futuro ele continuará. Então, hoje, vendo o que o presidente do Banco Central falou, ele fez um cálculo, expôs de uma maneira muito radical e muito tranquila, isso que é o mais assustador, que esse cuidado todo para com as vidas é um cuidado que atrapalha a economia, que é contraproducente para a economia, essa preocupação com as pessoas, com a vida das pessoas. Então, quando ele declara isso, ele está fazendo aquele legítimo, clássico cálculo que o poder faz sobre a vida, que tem na obra do Foucault. O conceito de biopolítica está expresso nesse discurso desse cidadão. E é claro que, nesse caso, é um biopoder, né, um cálculo que há sobre a vida, mas que é, ao mesmo tempo, um tanato-poder. É um cálculo sobre a vida que implica também um cálculo sobre a morte. Quem deve morrer, quem se deixará morrer, quem será deixado morrer, quem deve morrer.
é biopoder acoplado a esse tanato poder, necropoder, como fala o Achille Mbembe. E eu acho que nós devemos nos preparar para isso, para a intensificação disso, porque não há nenhuma compaixão, nenhuma piedade, tão pouco desejo, nenhum interesse por parte em que pese que possa haver algum sujeito, cidadão rico, com pena do povo morrendo, em que pese que possa existir essas exceções até, não há, na verdade, nenhuma construção dentro desse sistema neoliberal, capitalista, que vise a sustentação, que vise a sobrevivência dos indesejáveis, que é um assunto também que o Rubens trabalha bastante. Então, nesse caso, acho que devemos nos preparar muito. E, ao mesmo tempo, fica, evidentemente, o convite para que nos preparemos como cidadãos e cidadãs juntos para enfrentarmos o neoliberalismo, porque nesse momento em que ele aparece como mais fraco, ele intensifica, evidentemente, os seus métodos, vai se aproveitar da sua força, da força que lhe resta, e é nesse momento que nós somos os Davis que podemos atacar o gigante Golias, né? É nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos articulação, um dos problemas da esquerda, que em outro momento a gente pode discutir, enfim, a falta de articulação também, né? O fato de que estamos muito soltos, de que estamos cada um agindo como pode, dentro do partido que pode, do movimento que pode, muitas vezes isolado, muitas vezes num pequeno coletivo, muitas vezes sem ninguém, e por aí vai. Então, eu não estou otimista nesse sentido abstrato, embora, no sentido teórico, né? Embora eu esteja otimista, evidentemente, na prática, pronta para as lutas necessárias. Muito bem, Márcia. Vamos aqui. Rubens, me diga uma coisa. Essa dicotomia que se coloca entre economia e vida me parece sintetizar o seu esforço teórico aí também, né? De coloca mercado de um lado e vida do outro, né? E colocando a proeminência, a prevalência do mercado. E agora o que se cortina também é um cenário devastador em termos econômicos, né? E que vai gerar mais violência, mais marginalização. Como que a gente pode também vislumbrar a justiça nesse cenário? Porque nós temos um fenômeno de encarceramento em massa, temos todos esses problemas que nós já conhecemos. Agora, tudo isso, como a Márcia colocou, parece que vai se intensificar, né? E há um grande... sempre o Estado só apresenta sua face punitiva, sua face perversamente arbitrária. Como que a gente também pode vislumbrar isso, essa tentação autoritária diante de agora uma massa gigantesca de indesejáveis? Bem, querido, a questão ela necessita passar por uma série de análises que são complementares. A primeira delas é de que essa oposição entre, de um lado, os interesses da economia, de outro lado, os interesses da vida, os interesses ligados à dignidade da pessoa humana, essa distinção é puramente ideológica. Há uma ideologia que faz com que as pessoas pensem que a economia se resume a regras matemáticas e não a opções que são também opções políticas. Por exemplo, nesse último livro, Piketty, ele mostra claramente que a desigualdade é uma opção política. Logo, o discurso de que é impossível mudar o estado de coisas é um discurso puramente ideológico. Com a justiça acontece uma coisa parecida. O que nós temos hoje? Nós temos hoje um modo de ver e atuar no mundo
que faz com que tudo e todos sejam tratados como descartáveis e que o interesse seja sempre lucrar, levar uma vantagem pessoal. Se nós não mudarmos esse modo de ver e atuar no mundo, as coisas vão continuar como estão. Levando esse modo de ver e atuar para o campo da justiça, o que nós temos? O que faz a justiça em tempos neoliberais? Ela tem basicamente duas finalidades. A primeira, homologar os interesses dos detentores do poder econômico, os interesses do mercado, que, evidentemente, também é uma função ideológica. E a segunda finalidade, segunda função atual do Poder Judiciário, do sistema de justiça, é o controle dos indesejáveis. Quem são os indesejáveis hoje em dia? Primeiro, os pobres, aqueles que não interessam à sociedade de consumo, que não têm poder econômico, que não estão ali para atrapalhar o mercado, e também os inimigos políticos do projeto neoliberal, que também recebem um rótulo, a etiqueta de indesejáveis, e também vão se tornar cada vez mais, em todo o mundo, objetos de processos de persecução penal. Existem vários casos, não só no Brasil. E você é uma pessoa que tem estudado isso e sabe isso melhor do que ninguém. Então, mudar o sistema de justiça passa também por mudar essa racionalidade, mudar esse modo de ver e atuar no mundo, para que a justiça volte a ser, ou se torne, pela primeira vez aqui no Brasil, um espaço de concretização dos direitos e garantias fundamentais de todos e todas. Um espaço de garantia contra a opressão, de garantia contra o arbítrio. Tanto o arbítrio produzido, tanta violência produzida pelo particular, quanto a violência produzida pelo Estado e, sobretudo, a violência produzida pelos detentores do poder econômico. Se a gente não mudar esse modo de ver o mundo, se a gente não mudar essa racionalidade, que alguns amigos nossos chamam de racionalidade neoliberal, nós não conseguiremos produzir algo diferente. Nós não conseguiremos ter uma justiça comprometida com a defesa e a concretização dos direitos de todos, inclusive daqueles mais fracos, dos mais débeis, daqueles que mais precisam do sistema de justiça. Tudo bem, Rubens. Eu vou fazer uma última rodadinha de perguntas aqui para não amolar vocês demais da conta. E, Márcia, você tocou num ponto que me parece fundamental, que é também essa fragmentação das lutas atualmente, né? E você também, como uma destacada feminista, né? Eu acho que está num lugar muito importante para avaliar isso, né? Como que nós poderíamos, vamos dizer, amalgamar essas lutas e tentar, né? Muita gente fala de frentes, mas parece que nada sai do papel, nada consegue, mesmo pautas que muitas vezes você imagina são pautas convergentes, não conseguem essa desejada união de lutas para que a gente possa avançar e enfrentar um inimigo comum, como queiramos chamá-lo de neoliberalismo, não importa o rótulo. Como fazemos para sair dessa cilada? Pois é, como sair dessa cilada? O problema que eu vejo, dentre os muitos, um problema muito sério, é que o modo de fazer funcionar o poder no nosso campo é ainda muito arcaico. E então, os sujeitos políticos são ainda subjetivados por um padrão de poder que eu vou chamar aqui, com muito cuidado e delicadeza, de coronelista. Então, o cidadão pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais honesta, mais bacana, que melhor se posiciona, mas ele tem, para ele mesmo, um projeto de poder dele, para ele, que envolve a sua vitória, o seu lugar, o seu cargo. E as pessoas fazem política pensando apenas na política institucional. Aí você falou em populismo, e eu vou citar aqui uma autora que eu acho
uma boa autora para ser lida nesse momento, acho que no Brasil muita gente está lendo, que é a Chantal Mouffe. A Chantal Mouffe tem essa discussão sobre a pertinência do populismo, mas ela tem uma outra discussão ainda mais interessante, que é sobre que, aliás, muitos autores levantam de maneiras diferentes, que é essa diferença entre o político como cenário geral, agonístico das lutas, das questões, das diferenças, das posições. É o lugar da política rica, interessante, viva. E esse político, esse âmbito do político é um âmbito gigantesco, enorme, é um patamar a partir do qual a gente se instaura, inclusive os cidadãos fazem isso, as pessoas fazem isso inconscientemente. É o nosso pano de fundo, o nosso horizonte de compreensão, o político. E ela fala da política como sistema, fala da política como conjunto das instituições nas suas diversas disputas internas. E eu, no livro do Delírio do Poder, eu trabalhei isso falando da diferença entre política, com P maiúsculo, digamos assim, e jogo de poder. Então, acho que nós precisamos tirar o coronelismo de dentro de nós, ou seja, tirar o jogo de poder, fazer política para além do jogo de poder. E isso é muito difícil numa sociedade que se acostumou a fazer política institucional assim. E aí eu posso dizer com tranquilidade, é uma política machista, é uma política branca, é uma política que muitas vezes enfim, de esquerda formalmente, mas age como se esquecesse o que é política e cai em armadilhas de direita. Por isso que tantas vezes a gente vê essa promiscuidade entre, inclusive, personagens políticos que não sabem da importância de deixar bem demarcados os territórios no momento crítico. Não digo em momentos democráticos. Em momentos democráticos, a gente pode criar intersecções mais, digamos assim, intersecções mais amplas, mais abertas, embora a gente deva manter o olho muito aberto, porque não se pode simplesmente confiar no inimigo. E aí estou falando de política no sentido muito básico mesmo, desse campo de lutas, desse campo no qual a gente precisa conhecer muito bem qual é o nosso interesse, o interesse da nossa subjetividade nesses processos. E as mulheres sempre saem perdendo, porque as mulheres não aprenderam, historicamente, a fazer parte desses jogos de poder institucionais. A história do feminismo está aí para demonstrar isso. A luta que a gente faz há pouco tempo, há poucos anos, no Brasil há 100 anos, quando a primeira prefeita entrou na justiça para se candidatar e a primeira eleitora entrou na justiça para poder votar. Quando isso aconteceu, começou uma luta nova, mas uma luta que tem evoluído muito devagar. Por quê? Porque o sistema é muito fechado, a estrutura é pesadíssima. E aí, nesse caso, eu acho que nós precisamos realmente descoronelizar as nossas almas. Eu estou lembrando aqui, fazendo uma... parodiando, no certo sentido, parafraseando, vamos colocar melhor, aquela ideia da Vandana Shiva, que é uma feminista, uma ecofeminista fundamental, uma mulher que a gente tem que escutar mais, que a gente tem que estudar, e ela fala em colonização das mentes. A gente pode dizer que na política institucional existe uma coronelização das mentes, que leva a uma consequente colonização das mentes. Então, é preciso que a gente saia desses padrões. Para sair desses padrões, a gente tem que colocar as minorias políticas nos processos de poder. Só que as minorias políticas também precisam saber que não podemos trabalhar com hierarquias de luta. E aí eu vou invocar aqui a memória, o nome e o texto de uma figura tão importante do feminismo negro que abriu caminho para toda essa discussão sobre interseccionalidade hoje, que é a Audre Lorde. Audre Lorde, há 50 anos atrás, algo assim, ela disse que não pode haver hierarquia de opressão. Quer dizer, as opressões, quando a gente luta contra a opressão, se eu luto contra o racismo, eu estou lutando contra o machismo. Se eu luto contra o machismo, estou lutando contra o racismo, contra o machismo, contra toda forma de preconceito e assim por diante. Então, as pessoas precisam saber que o inimigo
é o sistema, e esse sistema chama-se capitalismo. E nessa fase atual da nossa sociedade, na fase econômica, ideológico-econômico-política dessa época, é uma luta contra o neoliberalismo. Então, não podemos, nesse caso, ficar fazendo brigas e lutas contra os nossos co-lutadores, né? Contra as pessoas que são tão lutadoras contra nós, mas que se colocam numa frente em específico em função também das suas histórias e das suas ideias. E eu acho muito bom a gente trazer esse conceito do antagonístico da Chantal Mouffe, porque isso implica que a gente não precisa buscar consenso, não. Basta a gente estar junto. Então, vamos fazer a frente logo, mais frentes. Vamos fazer uma frente única para lutar contra esse grande inimigo destruidor da vida humana e da humanidade na Terra, que é o neoliberalismo, porque o neoliberalismo não tem escrúpulos. E acho que isso tudo fica comprovado para pessoas que possam ter o mínimo de senso histórico, de senso reflexivo para entender o momento e tudo isso. É sempre excelente ouvi-la, Márcia. Obrigada. Rubens, eu vou agora fazer uma última pergunta para você. Eu vou cometer aqui uma inconfidência. Me contaram que está no forno aí um trabalho sobre o nosso ilustríssimo presidente da República. E eu queria que você desse uma avaliação dessa figura execrável que ocupa o presidente da República. Como que você o avalia dentro desse contexto? Olha, não é nada muito diferente de outras figuras que estão na presidência de diversos países. Se você olhar a campanha política e o governo do Trump, é muito parecido com a campanha política e o governo do Bolsonaro. Se você olhar a campanha política e o governo do Erdogan, é muito parecido. Do Duterte, é muito parecido. Na realidade, o Bolsonaro ele era a figura necessária para uma reatualização, um novo modelo de neoliberalismo. O que acontece? Existe uma questão estratégica. O neoliberalismo se apresenta como resposta aos problemas criados pelo próprio neoliberalismo. Então, nós temos um neoliberalismo soft, com Clinton, com Fernando Henrique Cardoso, e nós temos um neoliberalismo autoritário, ultra-autoritário, com Trump e Bolsonaro. E você faz uma distorção ideológica, apresenta, por exemplo, os direitos fundamentais como a causa dos problemas que, na realidade, são causados pela política neoliberal, e você apresenta modelos autoritários, figuras autoritárias, como os novos salvadores da pátria. O Bolsonaro é isso. É uma figura que foi criada, foi fabricada, não era a opção preferencial dos detentores do poder econômico no Brasil, mas era a figura possível para reatualizar, para manter a exploração neoliberal, ou seja, a satisfação sem limite ético, jurídico, moral do neoliberalismo, ou seja, para fazer com que os detentores do poder econômico lucrassem sem limites. Essa ilimitação precisava de uma figura, e essa figura vem a ser o Bolsonaro. Nesse livro, eu apresento o Bolsonaro, de um lado, de fato, como mito. O que é o mito? É aquele significante que entra no lugar daquilo que não pode ser dito. Então, de fato, o Bolsonaro é um mito. Como não se podia dizer que queria-se uma opção autoritária, ultra-autoritária, alguém que defendia a tortura, que acha que direitos e garantias fundamentais, por exemplo, são obstáculos à eficiência do Estado ou à eficiência do mercado, você coloca um mito, aquilo que pode ser dito no lugar daquilo que não pode ser dito. Por outro lado, o Bolsonaro é um sintoma da sociedade brasileira, dessa sociedade em que as pessoas não dão valor à vida, em que o projeto de felicidade é lucrar, custe o que custar. E, nesse sentido, o Bolsonaro aparece também como um sintoma. Aliás, esse é o título dessa obra que eu estou escrevendo, que é Bolsonaro, Mito e Sintoma, e que vou te encaminhar em breve para você analisar.
Maravilha, será uma honra ter o primeiro livro do Rubens na editora Contracorrente. Eu agora, como eu prometi para vocês, para não incomodá-los demais, eu só queria deixar um espacinho para as falas finais de vocês aí. Márcia, por favor. Ai, que sério, né? Sabe que eu tô tentando assim, hoje em dia eu prefiro muito ficar quieta, sabe? Mas eu estou tentando muito assim conversar com as pessoas quando é possível, tentando ajudar naquilo que eu acho que sempre foi a tarefa dos intelectuais, né? Que é dos professores, que é fomentar a racionalidade, a compreensão, a reflexão e, enfim, papel de professor de filosofia, né? Isso que eu acho que eu tenho que fazer. Mas sabe o que eu tenho vontade de falar, por último? Eu tenho vontade de dizer assim, a esfera pública está tão contaminada, está tão destruída, que eu acho que hoje eu faria e farei um convite a todos os professores de filosofia do Brasil para que invadam as redes sociais e todas as pessoas que estudam filosofia, que estudam sociologia, vamos estender esse convite, então, aos cientistas políticos, historiadores, filósofos, pensadores, pesquisadores das ciências humanas de modo geral, e também os pesquisadores das suas áreas, que venham para as redes sociais sem nenhum medo de fazer divulgação científica, seja no campo das ciências duras, seja no campo das ciências humanas. Eu acho que nós precisamos, nesse momento do confinamento, já que isso está acontecendo conosco, nós devemos perceber também a eficácia, o peso da luta pela narrativa. E nós que trabalhamos com a busca pela verdade, nós temos a tarefa histórica de, nesse momento, usar todas as nossas forças num enfrentamento radical da estupidez, da maldade, da ignorância, ou seja, da desinformação, das fake news, enfim, dessa discursividade que, como dizia o Foucault, é grotesca e, ao mesmo tempo, mata. Então, convidando, nesse momento, todos os intelectuais para agirem como você, como eu, como Rubens, como tantos que estão aí hoje tentando dizer alguma coisa para trazer luz, trazer esclarecimento. É um momento de muito obscurantismo e a gente precisa realmente unir as nossas forças. E aí, até as diferenças são muito ricas, né? Porque o debate de alto nível, cuidadoso, ele tem que acontecer. Nós precisamos fazer o diálogo vivificar contra esse véu de obscurantismo que tapa os olhos das pessoas hoje. É isso, te agradeço muito pelo encontro. Obrigada. Obrigada ao Rubens também, que está lá no Rio. Agradeço muito a disponibilidade e espero contar com você em outras iniciativas aqui da Contracorrente. Rubens, meu querido, por favor, suas palavras finais. Eu vou aproveitar a sugestão da Márcia e vou aderir a ela. De fato, o espaço público brasileiro foi dominado pela desinformação, pela mentira, pela relativização da verdade, a relativização da liberdade, dos valores fundamentais. E a gente tem que resgatar esse espaço público. Aproveitando, dia 19 de abril de 80, morreu Sartre, que talvez seja a grande figura do intelectual engajado. E nós temos que, de fato, convocar os intelectuais brasileiros ao engajamento, à adoção de posturas concretas, a entrar, né, no espaço público dos debates, para que a gente consiga ressimbolizar esse nosso país. Não é normal que tanta gente ainda aplauda a tortura, que tanta gente aplauda a morte, o desespero, e que as pessoas, recentemente, aquelas imagens me deixaram muito chocadas, as pessoas na Paulista, com caixões, rindo e comemorando, brincando com as mortes causadas pelo Covid. Isso não é admissível. E nós temos que nomear os responsáveis pela degradação do espaço público. Uma mídia inconsequente, pessoas que tinham projetos pessoais de poder, que colocaram isso acima de tudo.
E nós temos que dar a resposta a isso. Isso só pode ser dado por aquelas pessoas que ainda acreditam no poder do conhecimento, que dão valor à verdade, que dão valor à liberdade. E pessoas como você, que tem essa iniciativa belíssima da editora Contra Correntes, que ocupa um papel fundamental hoje no Brasil. Queria também agradecer ao convite, foi uma honra falar contigo mais uma vez, ouvir a Márcia também, que eu estava com saudade. Sempre que convidado, eu estarei aí contigo, meu amigo. Obrigado, Rubens. Márcia e Rubens, muitíssimo obrigado. Se cuidem. Também. Márcia, sobreviva a Paris isolado. E fiquem bem, tá bom? Beijão. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.